Alguns fora da lei iniciam sua lenda com violência. Eles sincronizam os relógios e atacam 5 ao mesmo tempo, então ainda havia perigo. Você podia sentir a atenção naquele pátio quando entrava. Como eu disse, era uma prisão de baixo nível. Mas outros conquistam isso com lealdade. Mas só alguns gravam seu nome na mitologia da história dos motoqueiros, fazendo algo quase impensável, abrindo mão do poder. Vou dizer isso, e é doloroso dizer, mas nós nos tornamos as pessoas contra quem nos rebelamos. Tô fora daqui, cara, e todo mundo apertou minha mão. Eu fui embora. George Christie foi um deles por mais de 3 décadas. Ele circulava pelo mundo dos clubes de motoqueiros, fora da lei, com uma autoridade silenciosa, que não precisava de teatralidade. Ele não era a voz mais alta, nem o mais brutal ou temido. O que o diferenciava era algo raro, que fazia aliados e inimigos prestarem atenção. Clarity Christie entendia a diferença entre rebelião e caos, entre irmandade e controle, entre lealdade e obediência cega. A AB, a família Gorila Negra e a máfia mexicana. Ele passou a vida andando na corda bamba entre eles. Ele não nasceu na vida fora da lei, não foi criado por motoqueiros, nem moldado pelo crime. A história dele é mais estranha do que isso. Um garoto surfista em Ventura que cresceu vendo homens dominando a costa, andarilhos com Harleys e sombras, fora da lei maiores que a vida. Ele não os temia, queria entendê-los, e essa curiosidade moldaria tudo o que viria depois. Das praias de Ventura aos túneis do Pentágono, dos clubes enfumaçados de Los Angeles às salas de tribunal onde o governo tentou e falhou em quebrá-lo. Christie enfrentou todas as sombras de um fora da lei, e algumas o seguiram mesmo após sua partida. Mas a parte mais inesquecível da vida dele não são os crimes, a política ou as manchetes, e sim a transformação. O homem que um dia liderou os anjos, um dia ficaria sozinho, sem o colete, sem a irmandade, sem identidade, forçado a reconstruir uma vida que sempre pertenceu à estrada. A história de George Christie, surfista, ex-fuzileiro naval, anjo do inferno, presidente, diplomata, excluído e sobrevivente. Um homem que entrou no mundo fora da lei pelos seus próprios termos e de alguma forma conseguiu sair dele da mesma maneira. Eu tinha orgulho disso. Nós tínhamos a cultura dos gregos, vivíamos em uma comunidade grega. Nós éramos meio que forasteiros. É isso que os fora da lei são, cara. Somos forasteiros da lei. George Christie não cresceu em uma casa que o direcionasse para a vida fora da lei. Não havia motociclistas à mesa, criminosos na sala, nem histórias de rebeldia sussurradas durante a cerveja. O que ele tinha era ainda mais perigoso, um lugar na primeira fila para ver o poder de perto. Ele ainda não conseguia definir Ventura. Nos anos 1950, não era só uma cidade litorânea, mas um ponto de encontro de culturas, surfistas, andarilhos, ex-soldados, operários e a primeira geração de fora da lei do motociclismo na Califórnia. Christie os olhava como crianças olham astros de cinema. Eles não seguiam o mundo, não esperavam ordens, criavam sua gravidade e as pessoas giravam ao redor deles. Você entra numa loja da Harley e eles nem querem te vender uma lata de óleo. Ele não era desajustado, mas nunca sentiu que pertencia a lugar algum. Christie tinha amigos, mas sempre sentiu que estava meio dentro, meio fora, observando o mundo em vez de vivê-lo. Ele surfava antes do amanhecer, matava mais aula do que os pais pensavam e passava horas observando os mais velhos. Harleys estacionavam perto da praia, parecendo donos da areia. Ele não se impressionava com barulho ou couro, mas sim com confiança. Eles pareciam homens que não seguiam professores, chefes ou governo. Para um garoto em busca silenciosa de identidade, essa independência era intoxicante. Mas Christie também tinha um traço de disciplina nele, algo que não combinava com o estereótipo que as pessoas mais tarde associariam ao seu nome. Enquanto a maioria dos garotos seguia modismos, Jorge estava se moldando, levantando pesos, lendo filosofia, aprendendo como as pessoas pensam, como mentem, como seguem os outros. Ele sempre soube que força é também consciência, não só física. É enxergar a sala claramente, enquanto os outros são cegos por suas próprias histórias. Antes mesmo de pilotar uma Harley, Christie já mostrava instinto de liderança,
Observava, analisava, agia e resistia. Seu relacionamento com a autoridade era complicado desde o início. Ele não temia regras, apenas não via sentido em segui-las sem lógica. Mas ele não rejeitava totalmente a estrutura. Quando se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais, não foi por rebeldia, mas por curiosidade e vontade de se testar. Ele queria ver se conseguiria prosperar dentro de um sistema rígido para entender como era realmente a disciplina por dentro. Por um tempo ele prosperou, ele se destacou no treinamento, aprendeu a ler pessoas sob pressão e descobriu uma verdade que o guiaria para sempre. A obediência é fácil para homens que temem as consequências. A liderança nasce dos homens que as compreendem. Mas algo nele ainda o atraía para a estrada, para a liberdade e uma vida onde a lealdade se conquista, não se impõe. Eventualmente a tensão se rompeu. Christie desertou dos fuzileiros navais, um rótulo que deveria destruí-lo, mas acabou levando-o a um mundo totalmente diferente. A maioria dos desertores se esconde. Christie não. Ele continuou se movendo, pegando o trabalho onde conseguia, aprendendo a se adaptar, a se misturar, a desaparecer quando precisava. Essas habilidades depois seriam inestimáveis no submundo, mais valiosas que violência ou bravata. A ironia de sua juventude é quase absurda. Um ex-fuzileiro desertor, vagando pela Califórnia de alguma forma, entrou no escritório de uma empresa de defesa e foi contratado. Tecnicamente, ele era um fugitivo, mas na prática era um dos caras mais inteligentes da sala. Ele construiu sistemas de armas, trabalhou ao lado de engenheiros e aprendeu a navegar pelo tipo de burocracia que a maioria dos foras da lei nunca vê. Isso lhe deu uma visão única. Mais tarde, ele entendeu os dois lados da lei, o mundo da papelada e o mundo do improviso. Ele conhecia o modo de pensar e agir dos governos. Em algum lugar entre as praias de Ventura e as luzes de escritório de uma firma de defesa. A atração de infância dele aumentou. Os fora da lei que ele antes observava de longe não eram mais símbolos distantes, eles eram um caminho, uma possibilidade, uma vida que ele vinha orbitando sem nem perceber. Christie não entrou para o mundo dos fora da lei porque odiava a sociedade. Ele entrou porque não queria viver uma vida construída pelas mãos de outra pessoa. Ele queria uma irmandade conquistada, uma hierarquia com sentido e um mundo onde lealdade fosse real. Quando ele comprou sua primeira Harley, não foi um impulso de meia-idade nem uma emoção de adolescente, foi uma declaração, o primeiro passo real em direção à vida que ele sempre soube que queria. Ele diria que andava sozinho no início, longas milhas pela costa da Califórnia, aprendendo o ritmo da estrada, a linguagem do vento, do motor e do silêncio. Ele não queria entrar em um clube, mas encontrar clareza. Todo fora da lei que acaba deixando sua marca tem um momento em que a estrada deixa de ser um caminho e se torna uma bússola para Christie. Esse momento o atingiu em algum lugar entre Ventura e Santa Bárbara. Ao pôr do sol, com o mundo diminuindo ao som do motor V-Twin, ele percebeu algo que o acompanharia por décadas. A estrada não traz respostas, apenas te obriga a encontrá-las por si mesmo. O homem que futuramente lideraria os Ventura, Anjos do Inferno, acabara de iniciar a longa jornada rumo ao mundo que o coroaria e também o destruiria. George Christie não entrou no mundo fora da lei como alguém em busca de uma identidade, ele entrou como um homem que já carregava uma. Ao chegar à cena das motocicletas em Ventura, no início dos anos 1970, ele não era mais o garoto perdido na praia. Ele estava mais esperto, mais disciplinado, mais observador. Ele não buscava atenção, não se gabava, nem tentava impressionar. E isso já o destacava em um mundo movido pelo ego. Fora da lei respeitam quem não precisa se anunciar. O primeiro clube com o qual ele andou não foi os Anjos do Inferno, foi um pequeno grupo chamado Escravos de Satã, um clube respeitado, unido e sério quanto ao seu código. Christie não entrou esperando nada. Ele simplesmente apareceu, acelerou forte e ficou calado, a menos que tivesse algo que valesse a pena dizer. No mundo dos fora da lei, essa confiança silenciosa logo se espalha. Os homens notaram que Christie não buscava holofotes. Ele estava ali porque a estrada exigia uma tribo e ele queria conquistá-la. O que realmente o diferenciava era como ele lidava com a pressão.
A maioria dos novatos força demais, arruma briga à toa, força a atitude, faz pose de durão como se fosse um espetáculo. Christie não fazia isso. Ele observava e aprendia quem as pessoas eram sóbrias, com raiva ou entre irmãos. Ele aprendeu como a lealdade funcionava por dentro, aprendeu em quem confiar, quem evitar, quem liderava pelos punhos e quem pela mente. Ele absorveu tudo como um homem se preparando para uma vida na qual ainda não tinha entrado completamente. Ele conquistou seu colete. Ser escravo de Satã não era coroação, mas confirmação. Os homens com quem ele andava finalmente deram voz ao que já tinham percebido. Christie não era apenas um motociclista, ele era um deles. Mas mesmo durante aqueles anos, ele sentia outra força se formando no horizonte, uma atração que ele não podia ignorar. Os Hells Angels estavam se expandindo pela Califórnia e sua presença em Ventura estava ficando cada vez mais forte. Eles eram temidos, respeitados e disciplinados. O clube de motociclistas fora da lei mais famoso do mundo. Andar com os slaves era irmandade, com os anjos, destino. Christie não perseguiu o colete como um fora da lei. O colete o encontrou. Os anjos de Ventura perceberam Christie nos bares, passeios e encontros em que clubes se cruzavam, mas não se misturavam realmente. Eles viram a mesma coisa. Os escravos tinham visto um homem que podia liderar sem esforço, que sabia ouvir sem julgar, que conseguia dominar um ambiente sem levantar a voz. Numa cultura de respeito, essa presença é mais rara que tatuagem ou título. Mas Christie também entendia algo que a maioria dos jovens na cultura fora da lei nunca percebe. Entrar para os anjos não era um sonho, era uma responsabilidade. Você não conquistou aquele pet para ostentar, você conquistou para honrá-lo. O capítulo de Ventura era um universo à parte, composto por homens com décadas de lealdade que já haviam sangrado, lutado e enterrado irmãos sob o pet. Eles não arriscariam a reputação por um garoto só porque pilotava bem. Eles precisavam saber que, se tudo desmoronasse, esse homem estaria com eles no fogo. O momento de Christie chegou de um jeito que só a vida fora da lei traz. Silenciosamente, quase casual, em um bar cheio de fumaça e botas no concreto, um dos anjos de Ventura se aproximou dele, homem que Christie observava há anos e cujo respeito não se comprava nem implorava. Ele não fez um sermão, não o testou com enigmas, simplesmente disse: "Já pensou em mudar de cores?" Christie não respondeu imediatamente. Esse silêncio disse ao anjo tudo o que ele precisava saber. Homens que entram nos anjos do inferno sem hesitar não entendem no que estão se metendo. Christie pensou sobre lealdade, sobre os irmãos que já tinha, sobre o peso do pet vermelho e branco, sobre a vida na qual ele estaria entrando e a vida da qual ele estaria se afastando. Só depois de uma longa pausa, ele deu a única resposta que importava: "Se eu fizer, faço direito." Essa frase simples colocou tudo em movimento. O processo não foi instantâneo. Havia política, era necessário respeitar os escravizados e garantir uma transição limpa. Na cultura fora da lei, a forma como você deixa uma irmandade define se merece outra. Christie lidou como alguém que entendia as consequências, sem drama, traição ou pontas soltas, apenas honestidade. Conversas realizadas a portas fechadas e uma saída silenciosa que preservou amizades em vez de queimá-las. No dia em que Christie finalmente se candidatou aos Hells Angels, ele não foi visto como prodígio, mas sim como qualquer outro naquela posição, testado, pressionado, observado e avaliado. O capítulo de Ventura não se importava com o intelecto dele, nem com sua disciplina ou seu passado. Eles se importavam com sua lealdade, sua presença, sua disposição para aguentar o peso sem reclamar. Christie não apenas sobreviveu ao período de Prospect, ele conquistou o respeito de homens que quase não respeitavam ninguém. Quando ele finalmente colocou aquele pet vermelho e branco, Christie não se tornou uma pessoa diferente, ele se tornou a versão mais clara de quem ele já era. A estrada que ele percorria desde criança, enfim, ganhou forma. O clube que ele admirava desde a adolescência, agora o recebia como irmão. George Christie deixou de ser só um fora da lei e virou um anjo do inferno. Em Ventura, isso era tudo. Usar o colete não dava poder a George Christie, mas responsabilidade.
O capítulo de Ventura não se impressionava com histórias ou potencial. Eles se impressionavam com consistência, e Christie aparecia do mesmo jeito todos os dias. Constante observador, disciplinado. Em um clube cheio de personalidades marcantes, ele se destacava porque não precisava ser barulhento para ser respeitado. A primeira coisa que ele aprendeu dentro dos Anjos do Inferno foi que o mundo via o Pat como uma arma. A polícia observava cada movimento, os rivais analisavam cada interação e os civis reagiam com uma mistura de medo e fascínio. Mas dentro do clube, o Pat não era sobre intimidação, era sobre dever. Christie logo entendeu que ser um anjo era carregar a história nas costas. Cada briga, cada funeral, cada irmão perdido na estrada ou por uma bala. Ele não fazia parte apenas de um clube, ele fazia parte de um legado. Ele começou na base da hierarquia, fazendo o que o capítulo precisasse. Longas horas no clube, fazendo recados, cuidando das motos, lidando com a logística para viagens que atravessavam condados. Os anjos não confiavam facilmente, mas confiavam no esforço, e Christie deu mais do que qualquer um pediu. Quando um trabalho precisava ser feito com precisão, ele fazia, quando uma situação precisava de alguém calmo o suficiente para enxergar através do caos. Ele avançava devagar e em silêncio. Passaram a procurá-lo quando queriam algo bem feito. O diferencial de Christie era a estratégia, não a agressividade. Ele prestava atenção às dinâmicas, às tensões dentro do grupo, à maneira como os membros mais antigos lidavam com conflitos sem nunca perder o controle. Enquanto outros resolviam problemas com os punhos ou com força, ele resolvia com paciência. Ele não tentava ser mais durão que ninguém, ele era mais inteligente. Num mundo movido pelo ego, ter alguém que lia o ambiente, acalmava situações e dialogava por melhores resultados tornou-se inestimável conforme Ventura ganhava influência. O mesmo aconteceu com Christie. O grupo reunia personalidades fortes, uns à moda antiga, outros imprevisíveis e alguns forjados por anos de batalhas nas ruas. Christie nunca tentou ofuscar eles. Ele virou a ponte, conseguindo dialogar com ambos os lados quando as tensões aumentavam. Os anjos respeitam a força, mas eles veneram a clareza. Christie tinha as duas coisas. No final dos anos 1970, ele já não era apenas um membro confiável, ele era um solucionador de problemas. Se havia assuntos do clube fora da cidade, ele era enviado. Se havia reuniões de paz com clubes rivais, ele estava presente. Quando conflitos internos ameaçavam rupturas, ele reunia os homens. Aos poucos, o capítulo percebeu que ele não era apenas confiável, ele tinha perfil de liderança. Então veio um momento que mudou tudo. Ventura estava entrando em uma nova era. Clubes rivais estavam avançando para o sul da Califórnia e as forças-tarefa da polícia estavam ficando mais agressivas. E dentro do clube, a geração mais velha estava se envolvendo cada vez mais nos tipos de conflitos que vinham com a expansão. O capítulo precisava de alguém que entendesse a cultura, mas que também pudesse lidar com a crescente atenção ao redor deles. Eles precisavam de um presidente. Christie não fez campanha nem pediu votos. Os homens apenas olharam e viram que ele já fazia o trabalho. Ele era respeitado pelos mais antigos, confiável para os jovens e mantinha a postura firme sob pressão. Ele foi eleito presidente do capítulo de Ventura, um dos mais respeitados e estrategicamente importantes da costa oeste. Liderar os Anjos de Ventura não era ostentar um título, mas assumir responsabilidade. Toda missão, decisão e conflito passavam por ele. Christie enfrentava isso com a mesma disciplina fria que o marcou desde a infância. Ele trouxe estrutura às reuniões, estabilidade ao capítulo e uma presença calma que ajudou o clube em décadas turbulentas. Sob Christie, Ventura ficou conhecida pelo controle. Eles não eram o capítulo mais selvagem nem o mais violento, mas sim o mais composto. Membros de outras cidades perceberam e líderes de outros estados respeitavam isso. Até as autoridades, que viam os anjos como criminosos antes de homens, reconheciam que Ventura, sob Christie, agia diferente. Mas a liderança tinha sombras. Ser presidente era estar sob holofotes que queimavam de todos os lados. Os policiais o vigiavam mais de perto, os rivais o testavam com mais intensidade, e o clube esperava que ele resolvesse os problemas antes que alguém sentisse a fumaça. Christie não fugia dessa pressão, ele a absorvia.
Ele virou o rosto de Ventura, a quem o clube confiava decisões que impactavam sua liberdade, união e futuro. E quanto mais ele assumia a liderança, mais percebia que a vida fora da lei não era construída no caos, mas sim no equilíbrio. Força demais convida à guerra, paz demais convida à fraqueza. Christie caminhava nessa linha com uma precisão que poucos homens conseguiam. Por anos, Christie liderou o capítulo de Ventura com a filosofia que aprendeu ainda jovem, observando surfistas na praia. Mantenha a calma, observe as ondas e nunca dê as costas ao oceano. O próximo capítulo de sua vida testaria essa filosofia como nunca, porque o poder nos Hells Angels não era um destino, era uma encruzilhada, e Christie acabara de entrar no centro. Liderar Ventura não era o auge da influência de George Christie, mas apenas o começo. Depois que virou presidente, algo inesperado ocorreu. Outros capítulos o procuravam, não por hierarquia, mas por instinto. Christie tinha a rara habilidade de acalmar uma situação sem recuar, de conversar com rivais sem perder o orgulho, e estar diante de uma sala cheia de homens endurecidos sem precisar elevar a voz. Os Hells Angels eram mais que um clube, uma constelação de egos, histórias e antigos rancores. Christie se tornou o homem capaz de navegar por tudo isso. O mundo fora da lei nos anos 1980 não era apenas violento, era volátil. Os clubes lutavam por território na Califórnia, Arizona e Nevada. Velhas rivalidades voltaram, novas surgiram e a polícia reprimiu como nunca. E durante tudo isso, Christie desenvolveu uma reputação que até mesmo seus inimigos reconheciam. Ele conseguia entrar em reuniões prestes a explodir em guerra e sair de lá com a paz garantida. Isso não o tornava fraco, mas essencial. A violência faz um clube ser temido, a diplomacia o mantém vivo. Christie passou a participar de reuniões entre clubes, encontros sempre tensos como pólvora. Homens que já enterraram amigos sentavam juntos, brasões frente a frente, prontos para explodir. Christie entendia o que estava em jogo, não negociava por medo e não falava para impressionar ninguém. Ele analisava cada expressão, cada silêncio, cada mudança de postura. Ao falar, ele era claro, não ameaçador, não buscava a paz, ele a realizava. Faz sentido! Essa habilidade não passou despercebida pela liderança máxima dos anjos. O clube precisava de alguém que os representasse no mundo, lidasse com reuniões políticas, clubes rivais, embaixadas internacionais e autoridades do governo quando necessário. Christie foi escolhido repetidas vezes, às vezes formalmente, às vezes simplesmente porque ninguém mais tinha a mesma combinação de coragem e paciência estratégica. Ele se tornou o diplomata não oficial dos Hells Angels, o homem que podia sentar-se frente a frente com inimigos e ainda assim sair com o respeito deles. Ele mediou reuniões entre os Angels e rivais quando o confronto parecia inevitável. Ele participou de cúpulas internacionais quando o clube se expandiu para a Europa. Ele representava a Ventura e às vezes a Califórnia em reuniões que impactavam toda a organização. Ele era confiável porque não buscava o caos como alguns homens desse meio faziam. Christie não queria tiroteios ou ciclos de vingança. Ele queria estabilidade e isso o tornava valioso. E no mundo fora da lei, valor sempre vem acompanhado de responsabilidade. Mas ser diplomata tinha seu preço. Christie carregava o peso de cada trégua desconfortável, acordo frágil e aviso que precisava transmitir com firmeza. Quando a violência irrompia, ele era frequentemente um dos primeiros a saber, às vezes pelos líderes do clube, às vezes pela polícia, às vezes pelas próprias ruas. Ele vivia na interseção entre a manutenção da paz e o confronto, gerenciando tensões que podiam explodir em guerras estaduais. Seu papel ficou ainda maior quando se tornou uma espécie de porta-voz nacional, quando a mídia cobria os conflitos entre motociclistas. Christie era o rosto com quem eles falavam quando as autoridades iniciavam investigações. Ele era quem ficava diante das câmeras e defendia a identidade do clube. Essa visibilidade tinha dois lados. Isso dava voz aos anjos, mas também tornava Christie alvo das agências federais que montavam grandes casos contra clubes de motociclistas pelo país.
Ainda assim, ele não recuou e conduzia as entrevistas com a mesma calma de uma negociação. Ele nunca escorregou, nunca vacilou, nunca disse mais do que precisava. Quanto mais Christie atuava como embaixador, mais percebia a complexidade crescente do futuro do clube. A expansão para a Europa gerou conflitos internos. Os jovens queriam um clube mais barulhento, enquanto os mais velhos preferiam disciplina. A aplicação da lei se tornava mais militarizada e a cultura dos clubes fora da lei mudava. Christie muitas vezes tentava se conectar com o velho mundo. O novo Ventura se fortaleceu ainda mais nesse período, tornando-se unificado, estruturado e respeitado. Porque Christie mantinha uma mão no acelerador e outra no freio, sabia quando avançar ou recuar. Os membros que serviram sob seu comando diziam o mesmo. Ele não liderava pela intimidação, mas pelo equilíbrio, algo raro na vida fora da lei. Quanto mais Christie subia, mais isolado ficava. Diplomacia é solitária, até mesmo entre irmãos. Ele carregava tensões que outros membros nunca viam. Ele engolia conflitos para que o grupo não precisasse. Ele manteve a paz, mas sofreu consequências pessoais. Ser o homem de quem todos dependiam fazia com que Christie não tivesse em quem confiar, mas ele seguiu em frente. Ele fez alianças, evitou guerras, enfrentou investidas federais e representou os anjos no exterior. E durante tudo isso, ele permaneceu a mesma presença silenciosa e controlada que era desde o dia em que entrou no Clube de Ventura. Mas a diplomacia tem prazo de validade em um mundo construído sobre o poder. A crescente influência de Christie, sua autoridade tranquila e recusa em decisões imprudentes o colocaram em conflito com alguns no clube. Homens que não queriam estabilidade, eles queriam dominação. E após décadas mantendo a paz, o homem acabaria enfrentando outro tipo de batalha. Uma batalha não contra rivais, mas contra si mesmo. Vou dizer isso, e é doloroso dizer, mas nós nos tornamos as pessoas contra quem nos rebelamos. Eu tô fora daqui, cara, e todo mundo apertou minha mão. Saí 2 semanas depois. Recebo a ligação. Meu status mudou. Você está fora. Ninguém pode falar com você. Quanto mais George Christie atuava como diplomata, maior era a pressão ao seu redor. Ventura tinha sido seu reino por décadas, unificado, disciplinado, respeitado, mas fora de seus muros, o clube estava mudando. Jovens de vários estados exigiam uma postura mais rígida. Alguns líderes defendiam a agressividade em vez da diplomacia, a retaliação em vez da moderação. E Christie, o homem que passou anos evitando guerras, de repente se viu em minoria diante de vozes que acreditavam que a força era a única linguagem que restava para ser usada. Christie sempre acreditou que um clube só sobrevive quando consegue controlar sua própria imagem. Mas, à medida que novas gerações surgiam, muitos não se importavam com a imagem, eles se importavam com a dominação. E em uma irmandade onde o orgulho é a moeda, até mesmo o menor desentendimento pode virar algo irreversível. Christie não era ingênuo, já havia visto o que ocorria com clubes guiados pelo ego. O caminho se estreita rapidamente quando cada escolha se torna um teste de força. Sempre que ele buscava a estabilidade, alguém o empurrava ainda mais forte para o lado oposto. Dentro de Ventura, ele mantinha influência e respeito, mas fora dali, o cenário político dos anjos do inferno mudava. Antigas alianças sumiam, novas surgiam. Sem ele, e com a expansão internacional do clube, surgiram dinâmicas de poder que não existiam antes. Christie passou anos construindo pontes, mas agora essas pontes eram usadas por outros para contorná-lo. Homens que antes o procuravam por conselhos, agora decidiam sem ele, mesmo sabendo que isso traria ainda mais problemas ao clube. A tensão cresceu silenciosamente. No início, uma discordância aqui, uma votação desfavorável ali e reuniões mais frias que antes. Christie sempre foi bom em ler o ambiente e agora o clima parecia estranho. Ele percebeu as pausas quando entrava, os olhares rápidos trocados entre membros que antes o chamavam de irmão sem hesitar. Lealdade é a base de um clube fora da lei, mas a lealdade tem camadas. Às vezes, ela muda sem fazer barulho. A ruptura ocorreu quando Christie se opôs a decisões que, segundo ele, levariam Ventura a um conflito desnecessário.
Os detalhes desses debates nunca foram divulgados publicamente. Christie manteve os assuntos do clube dentro do clube, mesmo muito tempo depois de ter saído. Mas todos concordam em uma coisa. Ele se recusou a apoiar uma direção que, segundo ele, destruiria tudo o que haviam construído. Para um homem que havia negociado a paz entre inimigos jurados, a ironia não passou despercebida por ele. A luta que ele não podia evitar não era contra um rival, era contra os seus próprios. Rumores se espalharam de que Christie era diplomático demais, cauteloso demais, visível demais. Alguns diziam que ele controlava os mais jovens e impunha regras indesejadas ao grupo. Alguns até viam o status dele, como o respeitável rosto público dos anjos, como uma ameaça. Quando um homem vira símbolo de um grupo, também vira alvo fácil de ressentimento. E Christie sentia isso em cada votação, cada reunião, cada conversa que durava uma frase a mais ou terminava uma frase antes do tempo. O ponto de ruptura veio quando o respeito deixou de ser incondicional. Christie passou a maior parte da vida protegendo o brasão, defendendo o clube do mundo exterior. Mas agora o perigo não vinha de fora, era interno. A direção que a organização queria já não era mais a direção que ele podia seguir. Ele via um futuro cheio de conflitos. Não acreditava em decisões que não podia justificar e em consequências que não podia pedir para a aventura carregar. Pela primeira vez desde jovem, parado diante daquela porta do clube, ele sentiu o caminho se fechar. Deixar um clube fora da lei, ainda mais como presidente, não é fácil. Não é uma aposentadoria, não é uma renúncia, é uma fratura na identidade. Christie não deixava apenas um trabalho, mas uma vida pela qual lutou, sangrou e representou ao mundo. Mas ele percebeu que muitos homens não aceitam. Às vezes, partir é a única forma de proteger o que você construiu. E assim, depois de mais de 3 décadas de serviço, Christie tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele se afastou, recuou, saiu de cena. Assim que a notícia chegou ao clube, o choque se espalhou pelo mundo fora da lei. Ventura sem Jorge, Christie era como um navio sem capitão, mas Christie não estava fugindo de nada. Ele não desistiu nem foi derrotado, apenas se recusou a se tornar alguém que não reconhecia. Numa vida fora da lei, manter a identidade é o último ato de dignidade de um homem. Mesmo após sua partida, a sombra do distintivo permaneceu com ele. O clube que ele um dia representou agora o via de forma diferente. A suspeita aumentou, a distância cresceu, antigos aliados se afastaram, algumas amizades evaporaram da noite para o dia. Esse é o preço de partir, mesmo para um homem que havia dado tudo. Christie havia sido diplomata, negociador, líder, pacificador, mas agora era algo completamente diferente, um homem à margem do mundo que ele mesmo ajudou a moldar. E a decisão que tomou o levaria a um novo capítulo, mais sombrio do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado dentro dos Hells Angels. Porque o ponto de ruptura não foi o fim, foi o começo da queda. Sair dos Hells Angels não libertou George Christie, isso o encurralou. Quando ele tirou o colete que usou por mais de 30 anos, o chão se moveu sob seus pés. Homens antes orientados por ele agora o evitavam. Conversas antes abertas viraram só acenos ou olhares silenciosos no mundo fora da lei. Ir embora não apaga o passado, só o complica. E Christie, que passou décadas defendendo o clube nos tribunais, negociando a paz em bares e carregando Ventura durante tempestades, agora se via caminhando sozinho. A saída dele despertou suspeitas, do mesmo jeito que uma faísca acende um mato seco. Alguns achavam que ele saía por prever problemas, outros que se afastava para evitar as politicagens do clube. Mas os sussurros mais altos que se espalhavam sugeriam algo pior: traição. Christie sabia que não havia traído ninguém. No mundo fora da lei, a percepção vale mais que os fatos, e um boato, uma vez iniciado, nunca para. Pouco depois de sair do clube, o peso do seu passado o alcançou de forma inesperada. Em 2011, agentes federais chegaram com uma acusação nomeando Christie e outros em uma longa lista de acusações envolvendo extorsão e conspiração.
As acusações tinham origem em um incidente anos antes, uma disputa pelo controle do negócio de piercings corporais em Ventura, onde os federais alegaram que os anjos haviam cobrado taxas dos donos de lojas locais por meio de intimidação. Christie negou tudo. Ele era presidente na época, sim, mas liderança nem sempre significa envolvimento. Os federais não ligaram, queriam uma manchete e o nome de Christie era o maior que conseguiam. A prisão foi silenciosa e quase anticlimática, sem sirenes nem gritos. Christie cooperou totalmente, saiu calmamente e se recusou a dar ao governo o drama que eles queriam. Ele não fez pose, não foi durão nem desmoronou, só absorveu tudo. Como um homem que sempre viveu no caos, aprende a fazer. Mas por dentro, a traição doía mais do que as algemas, não do governo, mas do clube. Como Christie revelou depois, ninguém de Ventura apareceu por ele, sem apoio, sem presença. Após décadas de liderança, ele estava sozinho na luta. No tribunal, o governo o pintou como o arquiteto da extorsão. Christie rejeitou isso completamente. Ele insistiu que tentou resolver disputas, não inflamá-las. Mas a pressão de um processo federal é implacável, financeiramente, emocionalmente e mentalmente. Após anos de luta, o governo propôs um acordo: admitir culpa por conspiração, cumprir um ano em prisão federal e o restante seria ignorado. Christie aceitou, não por culpa, mas porque lutar mais tempo custaria tudo o que ainda possuía. Ele foi preso numa idade em que muitos se aposentam. Isso não o quebrou, mas o transformou. Ele passou o ano lendo, escrevendo, se exercitando e revendo décadas de decisões e lealdades. No silêncio de uma cela de concreto, ele finalmente entendeu algo que passou a vida inteira evitando. O brasão ao qual ele dedicou sua vida já não pertencia mais ao homem que ele se tornou, e o homem que ele se tornou já não pertencia mais ao brasão. Ao sair da prisão, Christie não retornou à Ventura como presidente ou membro do clube, mas como exilado, com o nome agora uma incógnita no mundo fora da lei. Alguns ainda o respeitavam, outros o ressentiam e alguns o temiam. O silêncio ao redor dele pesava mais que qualquer acusação. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu como um fantasma dentro do lugar que um dia governou. Esse exílio mudou tudo. Christie passou décadas promovendo a paz, mantendo a ordem e representando o clube com dignidade. Mas o mundo para o qual ele voltou já não era mais familiar. O cenário havia mudado, as alianças tinham se transformado, a energia mais sombria do que antes. Ele percebeu que a vida que tinha vivido não era algo para o qual ele pudesse simplesmente voltar. A estrada ainda existia, mas sem seu nome, então ele surpreendeu a todos com sua atitude. Ele contou sua história abertamente, honestamente e sem amargura, não para expor segredos, não para buscar vingança, mas para recuperar sua identidade. Ele escreveu, falou publicamente, apareceu em documentários e se tornou o tipo mais raro de fora da lei. Alguém que partiu e viveu o bastante para refletir. Não glamorizou nem condenou a vida. Ele apenas falou a verdade sobre lealdade, política, irmandade e o preço do controle. Sobre as décadas em que ele salvou o clube de guerras desconhecidas pela maioria. Sobre a paz que tentou negociar e o preço pago por escolher a integridade ao invés de um colete. A queda de Christie não foi explosiva, sangrenta ou cinematográfica como em Hollywood. Foi silenciosa, dolorosa e mais humana. Um homem percebendo que a irmandade que ele protegeu por 30 anos já não o protegia mais, mas o exílio não o quebrou, ele o refez, e a vida depois da vida fora da lei. A parte que ninguém esperava que ele sobrevivesse foi o capítulo em que George Christie finalmente se tornou algo que nunca teve tempo de ser, ele mesmo. A liberdade tem outro sabor para quem sempre viveu seguindo as próprias regras. Após deixar os anjos do inferno e cumprir sua sentença, George Christie entrou em um mundo que nunca conhecera. Um onde ele não era presidente, fora da lei, nem um homem carregando o peso de todo um capítulo sobre seus ombros. Pela primeira vez, desde que era um jovem escritor, perseguindo o sol da Califórnia, ele era simplesmente Jorge, e descobrir quem era esse homem se tornou um novo tipo de batalha. Ele não buscou os holofotes, eles o encontraram.
Christie tinha algo raro entre ex-foras da lei: perspectiva. Ele já tinha sido soldado, diplomata, negociador, líder e, por fim, um homem de fora. Visto de fora, essa combinação o tornava valioso, não como criminoso, mas como contador de histórias. As pessoas queriam entender o mundo de onde ele veio e Christie decidiu que, se a história fosse ser contada, ele mesmo a contaria. O primeiro passo dele foi o livro Exile on Front Street. Não foi escrito para glorificar a vida ou para destruí-la, foi escrito para explicá-la. A pressão, a política, a lealdade, a manipulação, a violência, as negociações de paz e os anos passados navegando em um mundo onde um erro poderia custar tudo. Christie não exagerou, não escondeu nada, foi honesto de uma forma que incomodou tanto apoiadores quanto críticos, mas a honestidade era a única coisa que lhe restava e que não podiam tirar dele. O livro abriu portas, atraiu produtores de documentários e jornalistas. O canal História o abordou com uma proposta que o tirou do anonimato e o tornou uma voz pública. Fora da lei. Crônicas dos Hells Angels. Christie falava por si, não pelo clube. Ele destrinchou a história, os códigos, as guerras e a cultura com uma clareza calma que só alguém que viveu aquilo poderia oferecer. Milhões assistiram e pela primeira vez Christie não foi visto como um símbolo, mas como um homem que viveu uma das subculturas mais míticas da América. De alguma forma conseguiu sair disso, mas o programa fez mais. Isso lembrou as pessoas dentro do mundo fora da lei que Christie ainda estava aqui, ainda vivo, ainda falando. O silêncio dos antigos irmãos não mudou, a distância não diminuiu, Christie não era ingênuo a ponto de achar que mudaria. Após deixar essa vida, a nostalgia se torna perigosa. Amizades antigas viram lembranças que podem machucar. Christie sabia disso e mesmo assim seguiu em frente. Ele começou a viajar, falando em universidades, conferências de autoridades, grupos de recuperação e encontros de motociclistas. Não como reformador ou cruzado moral, mas como alguém que compreendia as raízes da lealdade e da violência melhor que qualquer livro didático. Ele explicava aos jovens motociclistas como a vida era. Não a fantasia de Hollywood, mas a política, as consequências, os sacrifícios. Ele dizia aos policiais que a cultura dos fora da lei seguia disciplina e regras não escritas, e não o caos, o que eles muitas vezes não entendiam. Ele se tornou uma ponte entre dois mundos que passaram toda a existência em guerra. Mas Christie não apenas falava, ele criava, pintava motocicletas, construía motos personalizadas, escrevia artigos, estudava história e explorava a psicologia por trás do pertencimento e da identidade. Ele passou décadas lendo filosofia e teoria do conflito, conhecimento que muitos presumem que foras da lei não têm. Christie usou essa educação para entender a vida que deixou e quem ele se tornou. Ele também consertou algo mais pessoal. Anos de liderança, viagens e conflitos familiares o distanciaram das pessoas mais importantes. O exílio permitiu que ele reconstruísse esses relacionamentos lenta e discretamente. Seus filhos, esposa e o círculo que ele negligenciou enquanto o cargo tomava toda a sua vida. Isso se tornou sua nova prioridade. Ele passou décadas protegendo irmãos. Agora tinha tempo para proteger sua própria paz. Ainda assim, o passado persiste. Christie sabe que o mundo fora da lei tem uma memória longa e seu nome sempre estará presente nele. Respeitado por alguns, julgado por outros, incompreendido por muitos. Mas ele não foge desse legado. Ele o reconhece, o enfrenta e se recusa a deixar que isso defina o resto de sua vida. Hoje, Christie está em um lugar raro, não como presidente, não como fora da lei, não como inimigo ou aliado, apenas como um homem que viveu uma vida. Poucos sobrevivem, menos ainda entendem. Um homem que passou por lealdade, traição, violência, irmandade, liderança, exílio e reinvenção e saiu do outro lado com clareza, em vez de amargura. Ele não está tentando reescrever o passado, ele está tentando dar contexto a ele, mostrar isso. Mesmo dentro de uma das irmandades mais notórias da história americana, havia homens lutando pela paz, lutando contra o caos e lutando para manter seus capítulos vivos. Durante tempos em que tudo ao redor queria queimar, o caminho de Christie não terminou com o colete, nem na prisão ou exílio. Tornou-se algo diferente.
Uma segunda vida baseada não nos motores, mas em compreensão, narrativa e verdade. O mundo fora da lei o fez e o exílio o moldou, mas a escrita, o ensino, a arte e a honestidade é que o definem hoje. Um homem que sobreviveu àquela vida, um homem que se afastou dela e um homem que finalmente aprendeu a viver além dela. Legado não é algo que você escolhe, é algo que o mundo decide por você. Para George Christie, esse legado está em dois mundos quase nunca conectados: o fora da lei, que o moldou, e o civil, que nunca o compreendeu totalmente. Sua história se destaca porque ele nunca tentou pertencer totalmente a nenhum dos dois. Ele aprendeu a caminhar na linha entre eles, carregando partes dos dois, sem deixar que nenhum consumisse o que restava de sua vida. Hoje, ao falar de Christie, muitos lembram primeiro das contradições. O líder que lutou pela paz, o fora da lei que estudava filosofia, o diplomata dentro de uma irmandade construída sobre a rebeldia, o homem que atravessou guerras, mas tentou impedi-las. Essas contradições não eram falhas, eram o motivo pelo qual ele durou tanto tempo em uma cultura onde o orgulho destrói mais homens do que a prisão jamais conseguiria. Christie sobreviveu pensando além da próxima viagem, briga ou reunião do grupo. Ele apostava no longo prazo em um mundo imediatista. Por isso, mesmo após partir, ainda é ouvido. Quando Christie fala sobre a vida fora da lei, ele faz isso sem glorificar ou amenizar. Ele fala da verdade, irmandade, tensão, hierarquia, isolamento, guerras e política. Ele explica como a violência pode ser estratégica e como o silêncio pode ser uma linguagem. Explica por que homens entram, permanecem e por que alguns não saem, contando as partes. Histórias de fora da lei raramente falam do cansaço, pressão, peso da liderança e do custo de ser quem todos procuram quando algo dá errado. Essa honestidade o transformou em algo incomum, um ex-fora da lei cuja voz tem peso fora desse meio. Universidades o convidam para palestrar sobre conflitos e dinâmica de grupos. As autoridades o contratam para traduzir a estrutura interna dos clubes que eles nunca entenderam completamente. Roteiristas e produtores o consultam para evitar que a cultura fora da lei vire caricatura, não por romantizá-la, mas por justamente recusar isso. Mas o legado de Christie não está apenas nas histórias que ele conta, está nos homens que as ouvem. Alguns são jovens motociclistas prestes a tomar decisões que definirão suas vidas. Outros são veteranos, que enxergam seu passado em suas palavras. E alguns são pessoas que nunca andaram de moto, mas reconhecem a verdade universal a qual ele sempre retorna. A identidade é forte, mas também pode ser uma prisão. Para Christie, o capítulo final de seu legado é algo mais silencioso. Ele cria arte, monta bicicletas, escreve e estuda. Ele valoriza a paz como nunca antes. Após décadas de barulho, aprendeu a apreciar o silêncio. A liberdade que ele buscava aos 20 anos numa moto emprestada não é a que valoriza hoje, mas nasce do mesmo desejo, viver sob seus próprios termos. Ele não ignora o passado, não foge, apenas o carrega consigo. Velhos motociclistas carregam cicatrizes, não com orgulho ou vergonha, mas como parte do mapa de quem se tornaram. O maior legado de Christie é ter vivido o bastante para obter perspectiva sobre uma vida que normalmente acaba cedo e de forma violenta. Ele presenciou o início, as consequências e o que veio depois. Poucos fora da lei chegaram tão longe na história. Ele se tornou algo raro, uma testemunha do mundo que um dia comandou, um sobrevivente de uma vida que tira mais do que dá e um contador de histórias cuja voz importa. Justamente porque ele esperou até a jornada terminar para finalmente usá-la, seu legado não está nos brasões que um dia controlou, mas na sabedoria que deixou para trás. Toda a história, até a de um fora da lei, é mais profunda do que o público percebe. George Christie não terminou como um mito ou um mártir, ele terminou como um homem, e talvez essa seja a parte mais extraordinária de todas. A trajetória de George Christie mostra que o mundo dos fora da lei nem sempre acaba como esperado. Alguns homens se queimam, outros não superam sua lenda, mas poucos vivem o bastante para entender a vida dos dois lados da estrada.
Se você quiser mais histórias como essa, mais mergulhos profundos nos homens que moldaram o mundo dos fora da lei e nas irmandades que definiram eras inteiras, certifique-se de estar inscrito. Temos mais capítulos chegando, mais lendas, mais fantasmas, mais estradas que ainda ecoam com motores que já se foram há muito tempo. A história do mundo dos fora da lei não está nos livros, mas no asfalto, e ainda não a terminamos.